Se eu te perguntar qual a diferença entre tristeza e depressão, você saberia responder? Eu sou Thiago Guedes, sou psiquiatra e neste vídeo vamos falar um pouco desse transtorno, que apesar de tão falado, ainda é tão desconhecido. Segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde em 2019, 7,72% da população brasileira adulta sofre de depressão. Para se ter uma ideia, ela é a segunda maior taxa de todo o continente americano, ficando apenas atrás dos Estados Unidos. Nós precisamos falar sobre depressão, porque é muito provável que você conheça alguém que tem depressão, e se você não conhece alguém, com certeza e infelizmente, ainda vai conhecer. Diferente de alguns transtornos mentais mais raros, a depressão tem uma alta incidência na população. Mas aqui cabe uma consideração. Não é porque é comum que significa que seja simples. Muito pelo contrário, a depressão ou transtorno depressivo maior, como é chamado pelo psiquiatra, é um sério transtorno de humor. De maneira geral, podemos dizer que a depressão é caracterizada como uma perda de interesse pelas atividades que antes davam muita satisfação, como também um humor deprimido durante pelo menos 2 semanas. A depressão afeta negativamente a maneira como a pessoa se enxerga, como ela se vê no mundo e também suas perspectivas com relação ao futuro. Metaforicamente, é como se ela pusesse um óculos cinza e passasse a enxergar tudo sem cor, sem vitalidade. A depressão é assim, ela vai modificando nossa maneira de ver a vida. E mesmo sendo um transtorno tão comentado, ainda assim boa parte das pessoas não sabe o mínimo sobre esse transtorno e frequentemente confundem tristeza com depressão e vice-versa. E para acabarmos de uma vez por todas com essa confusão, vamos responder neste vídeo qual a diferença real entre estar triste e ter depressão. Uma resposta breve e objetiva seria que a tristeza é um sentimento comum a todos nós, enquanto que depressão é um transtorno mental. Mas para aprofundarmos um pouco nessa diferenciação, podemos dizer que a tristeza e a depressão são diferentes em 3 aspectos: duração, intensidade e causas. Sobre a duração, podemos afirmar que o sentimento de tristeza dura algumas horas, no máximo alguns poucos dias. Já a depressão, quando não tratada, pode durar meses e anos a fio de grande sofrimento emocional. Quando o sentimento de tristeza perdura por pelo menos 2 semanas, possivelmente temos aí um caso de depressão. Mas é muito importante que o diagnóstico seja feito por um médico psiquiatra, pois ainda existem outros sintomas a serem considerados. Com relação à intensidade, a principal diferença entre tristeza e depressão está no fato de que o sentimento de tristeza não afeta tanto a produtividade da pessoa. Uma pessoa triste ainda consegue realizar as tarefas básicas do dia, como tomar café, levantar, comer, se vestir, mas para alguém com depressão, até se levantar da cama é uma tarefa árdua. Perceba que não é uma mera tristeza que passa. Na realidade, o humor deprimido afeta desde as tarefas mais básicas do dia a dia da pessoa, como também o trabalho, a família, a vida social, enfim, todas as áreas. Em alguns casos, a intensidade da tristeza em quem tem depressão é tão forte que a pessoa pode chegar a ter pensamentos suicidas frequentes. Finalmente, a terceira diferença está na causa de cada uma. De maneira geral, nós ficamos tristes quando algo nos acontece, nos frustra, nos deixa um pouco para baixo. Ou seja, a tristeza tem sempre alguma causa específica, pontual. Já a causa da depressão, ela é multideterminada, de modo que existem vários fatores que podem desencadear uma depressão. Uma pessoa pode sim desenvolver uma depressão após um acontecimento difícil, após um momento muito estressante da vida, como uma perda de um emprego, um divórcio, a perda de um ente querido. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre a temática do luto, que você pode conferir clicando no card que vou deixar aqui para vocês. Só que a depressão, diferente da tristeza, tem uma forte influência genética envolvida, que pode deixar a pessoa mais predisposta a desenvolver o transtorno. Estudos realizados com gêmeos idênticos mostraram que quando um dos irmãos desenvolve depressão, existe 70% de chance de que o outro também desenvolva em algum momento. Então, é muito importante ficarmos de olho no histórico familiar do paciente, pois a genética tem um papel importantíssimo nos transtornos mentais. Existe também causa que são fatores biológicos e devem ser levados em consideração, como a baixa produção de algum hormônio, problemas na tireoide, e aqui vale destacar a importância da medicação. A ação medicamentosa ela vai ajudar a restabelecer o equilíbrio neuroquímico da pessoa, modulando a ação de neurotransmissores específicos como a dopamina. Ainda sobre o fator biológico, é importante citar que até mesmo um estilo de vida sedentário, como uma dieta desregrada, pode estar contribuindo para o desenvolvimento da depressão na pessoa. Mas além das causas biológicas ou orgânicas, há também os fatores psicológicos, como a baixa autoestima, que faz com que a pessoa se veja de uma maneira muito negativa. E como falamos anteriormente, o pessimismo com relação a si, ao mundo e ao futuro são padrões de pensamentos que podem desencadear em uma depressão.
Outra causa que podemos falar aqui é o ambiente, o contexto familiar onde a pessoa cresceu e se desenvolveu. Tudo isso tem um enorme peso no desenvolvimento da depressão. Pessoas que foram vítimas de abusos, negligência, situações de vulnerabilidade social e econômica, por exemplo, têm muito mais chance de desenvolver uma depressão do que pessoas que não passaram por essas situações. Diante de tudo isso, podemos perceber que a diferença entre tristeza e depressão são muitas, e quanto mais conhecermos este transtorno, mais ferramentas teremos para vencê-lo. E se você gostou desse vídeo, clica no gostei e compartilhe com seus amigos, para que juntos possamos levar mais conhecimento ao máximo de pessoas. Um abraço e até o próximo vídeo.